se a gente largasse tudo pra viver um sonho, pra viajar o mundo e compartilhasse isso com as pessoas? Hoje em dia você pega e coloca a sua criação no YouTube e lá você consegue encontrar a sua comunidade. Entrar nesse universo de infoprodutos foi o que possibilitou que vocês viajassem o mundo? Não! O que possibilitou que a gente viajasse o mundo foi por que a gente resolveu largar tudo e morar em um carro. A gente queria viver as melhores experiências que a gente poderia viver. A gente queria ter história pra contar. A gente queria chegar no fim da vida, olhar um pro outro e falar: lembra aquela vez que a gente pulou em uma piscina em um glaciar? Que a gente viu ursos pegando salmão? Que a gente dormiu num carro a menos 30 graus para ver a aurora boreal no Ártico? Que a gente acampou no deserto de sal da Bolívia? Que a gente nadou com pinguins em Galápagos? O que aconteceu, né? Início de um sonho, tudo deu um pouco errado. Largamos nosso emprego, começamos a viajar em janeiro de 2020, eis que veio a pandemia. 3 meses depois, a gente tinha falado para todo mundo que a gente ia viajar o mundo. Tínhamos pedido demissão, a gente vai ter que refazer os planos. A gente vai ter que transformar o nosso projeto em um negócio. Lançamos o nosso primeiro infoproduto, 4 meses de projeto, 4 meses de viagem, um e-book, segue vendo até hoje. E aí o que aconteceu com o nosso primeiro lançamento? Vocês sabem, 8 dígitos em um dia. Ficamos milionários. Mentira, não é o que acontece. A gente ganhou 14 mil reais em 30 dias. Sim. Mas, gente, foi o nosso primeiro lançamento. A gente estava começando o nosso projeto. A gente estava ganhando R$1.500 por mês com publicidade. A gente tinha uma audiência muito pequena, se comparado com hoje em dia. E foi um lançamento 100% orgânico. E aí, naquele momento, abriu uma luz. A luz foi... Tem pessoas que estão se inspirando com a nossa história, estão acompanhando os lugares bonitos que a gente está passando e compartilhando, mas também tem pessoas que estão querendo absorver o nosso conhecimento. A segunda pergunta que a gente mais recebia, na verdade, era: como vocês ganham dinheiro? Muito lindo, mas como vocês ganham dinheiro? Como vocês ganham dinheiro? A gente ouviu o que as pessoas, o que a nossa comunidade, que a gente nem tinha ideia do que estava construindo na época, queria, a gente entregou para eles um produto com o mesmo nome: como ganhamos dinheiro viajando. E esse produto segue à venda até hoje. Já vendeu mais de 14 mil reais. Já vendeu mais de 14 mil reais, a gente atualiza ele todo ano. E aí vocês nos perguntam, né? Tá, então esse infoproduto, né, entrar nesse universo de infoprodutos foi o que possibilitou que vocês viajassem o mundo, que vocês vivessem experiências incríveis? Não, não, gente, não foi o nosso primeiro infoproduto, nem os próximos infoprodutos que possibilitaram que a gente viajasse o mundo. O que possibilitou que a gente viajasse o mundo foi construir uma comunidade engajada com o nosso propósito. A nossa comunidade permitiu que a gente criasse nosso primeiro produto digital, que a gente criasse outros produtos digitais, permitiu que a gente trabalhasse com publicidade com marcas muito legais e permite que no futuro, se a gente resolver abrir um café, uma marca de roupas, ou aonde o nosso negócio, né, alinhado com o nosso propósito, nos direcionar, que a gente siga esse caminho. Construir comunidade mudou o nosso negócio. E é sobre isso que a gente vai falar com vocês hoje. Comunidade, de uma maneira geral, é uma palavra que está muito em alta no mundo do marketing, né, de uma maneira geral. Não tem nada de novo, na verdade, sobre construção de comunidade, né? Quem é mais antigo aí sabe do Orkut. No Orkut tinham comunidades e era basicamente o mesmo conceito. Você tem lá o grupo do clube de livros, tem a galera da moto, tem a galera do futebol, tem a galera do crossfit. Nenhuma novidade a respeito disso, né? O que existe, que também não é de tão novo, mas está cada vez mais forte, mais acessível e mais evoluído, são as ferramentas. As plataformas que a gente tem acesso para, como criadores, construir, compartilhar, né, construir a nossa comunidade, mas também para as pessoas que querem se encontrar com as suas tribos, terem isso de uma maneira onde elas encontram esse apoio e esse acesso. Preparando esse nosso papo aqui sobre construção de comunidade, a gente se deparou com o conceito de um criador americano que a gente acha que faz total sentido para esse papo aqui, que é uma comparação que ele fez com o funil de vendas. Então a gente tem aqui, né, o funil, o topo do funil, o meio do funil, o fundo, onde a gente vai vender, e a gente precisa trazer pessoas para o topo do funil que vão entrar em contato com isso, né? E como eu falei, nenhuma crítica, nada de errado a gente usa, são processos muito importantes, né, numa questão de venda. Mas o funil de vendas, de uma maneira geral, ele é automatizado, né? E ele retira um pouco de algo que a gente julga muito importante na comparação, especialmente com comunidade, que é o fator humano, né? Especialmente nesse momento, como o pessoal está falando aqui, de lead caro, né? Onde a gente precisa trazer mais pessoas, a comunidade é muito potente. E aí, a comunidade, ela vem num sentido de um funil invertido, vai uma pirâmide. Na base a gente vai ter as pessoas que depararam, se tocaram em algum momento com a sua mensagem. Então vocês que não seguiam a gente, que levantaram a mão, abriram nosso Instagram pela primeira vez, né, vocês estão aqui na base da pirâmide, e aí vocês pensaram,
Legal, achei interessante, eu vou seguir, vocês estão subindo, e daqui a pouco vocês se conectam com as coisas que a gente compartilha, com a mensagem que a gente passa, e aí vocês começam a engajar nos comentários, e nos mandar mensagem, nos perguntar coisas, e daqui a pouco vocês compram algum produto, e aí você está na base dos fãs, no topo da pirâmide, né? O que a gente foi vendo ao longo da nossa experiência, né? A gente começou tudo isso, como a gente falou, porque a gente queria viajar, a gente queria viver as melhores experiências, essa foi, desde o início, a nossa motivação, e é até hoje. A gente está nessa para viver as experiências que essa vida viajando o mundo nos traz. Mas a gente entendeu que criar comunidade não é criar conteúdo, é impactar verdadeiramente a vida das pessoas. E a gente foi sentindo muito rápido que não era sobre os lugares que a gente passava, mas sobre o sentimento, a percepção que as pessoas tinham sobre aquela mensagem que a gente compartilhava nos nossos conteúdos. E aí, eu nunca esqueço, no começo da nossa viagem, sei lá, 20 e poucos mil seguidores ali, nesse momento que eu falei que a gente estava lá na pandemia, a gente abriu uma caixinha no Instagram e perguntou qual era o sentimento que as pessoas tinham quando elas se deparavam com o nosso conteúdo nas redes sociais. E aí vinha muita coisa assim, liberdade, sonho, inspiração, mudar de carreira, né? Porque a gente fez essa transição. Nunca era tipo assim, eu amo as dicas que vocês dão de onde comer em Buenos Aires. Não era isso. E a gente viu, cara, é sobre o sentimento. E hoje a gente tem esse entendimento, na época não tinha nenhum, de que é o sentimento que a gente gera nas pessoas que é o combustível da nossa comunidade. A conexão das pessoas com a sua mensagem é o que muito provavelmente vai querer fazer com que elas façam parte da sua comunidade. E como que você gera conexões verdadeiras com as pessoas? Contando boas histórias. As pessoas, elas se conectam com histórias. Então, seja na hora da gente compartilhar um conteúdo nas redes sociais, na hora da gente fazer uma publicidade para uma marca, ou na hora de vender um infoproduto, a gente tenta contar uma história para vender aquilo, ou para engajar com as pessoas, para conectar, para contar uma verdade. Nosso último lançamento foi agora, fechou o carrinho, mas a gente fez um lançamento bem enxutinho para testar uma ideia. Há 1 mês atrás, 2 meses atrás, a gente fez uma pesquisa com a nossa audiência e a gente perguntou para as pessoas, perguntas mais gerais, né? Igual a gente fez no início ali da caixinha, a gente fez uma coisa mais completa, perguntando o que a gente inspirava nas pessoas, o que elas gostavam de acompanhar. E uma coisa que apareceu muito foi, as pessoas falaram que elas se inspiravam na gente para praticar atividade física e ter um estilo de vida mais saudável. E aí a gente pensou, não, vamos fazer um produto sobre isso, vamos criar um clube de corrida. Nós dois já percorremos 17 países de carro, dirigindo, e nesses 17 países a gente correu do mais quente ao mais frio, nas piores condições, nas melhores condições, e a gente percebeu que a corrida é um esporte muito democrático. Na hora de vender esse produto, a gente contou essa história, A gente percorreu 17 países correndo pelo mundo, Se você está com falta de tempo aí na sua rotina, você vai conseguir um espaço para isso. A gente falou para as pessoas que a gente só corria 8 quilômetros mais ou menos, assim, nosso máximo. E 3 meses antes de chegar no Alasca, que é um dos marcos que vocês viram aí na nossa viagem, a gente resolveu correr uma maratona, 42 quilômetros. E aí a nossa história foi, gente, se o Ale e a Duda, que corriam 8 quilômetros, treinaram 3 meses para correr uma maratona, vocês conseguem, em 10 semanas, treinar para correr os primeiros 5 quilômetros de vocês. E olha que legal, a gente vai estar lá na linha de chegada com vocês correndo junto. Essa foi a narrativa, Isso é muito mais legal do que falar, gente, entrem no meu clube de corrida. E é assim que a gente tem construído histórias ao longo da nossa jornada. E tem uma coisa muito legal também aqui que vocês estão pensando, Tá, muito fácil, muito legal. Mas e aí, Construção de comunidade é algo que se faz com o tempo. Demanda tempo, demanda esforço, demanda trabalho, demanda engajamento, demanda planejamento. E nesses 140 quilômetros que a gente percorreu dirigindo... 40 mil? 140 mil quilômetros que a gente percorreu dirigindo, a gente ouve muito podcast, Porque, afinal, ficamos muito tempo na estrada. E um dos podcasts que a gente ouviu recentemente dizia essa frase aí da tela, que é bem interessante, que é: confiança você constrói em gotas e perde em baldes. Ou seja, é algo muito difícil de construir, muito trabalhoso, mas que ao mesmo tempo é muito fácil de você perder. Por isso, gente, hoje em dia o nosso maior bem é a nossa comunidade. Quando a gente vai pensar em uma publicidade, a marca tem que estar alinhada com os nossos propósitos. Quando a gente vai criar um produto, esse produto tem que ser um produto que a gente olha e fala: nossa, a nossa audiência vai curtir esse produto. A gente não entra em projetos que a gente entende que não vão ser legais para a nossa audiência, porque esse é o nosso maior objetivo. Então a gente comentou que construção de audiência passa por uma história que gere sentimento na pessoa e que quanto mais tempo você gerar essa conexão, maior esse sentimento de confiança. E tem um outro fator muito importante e que talvez seja muito relevante para vários de vocês aqui, que é a questão da personalidade.
O que torna a gente único nesse mundo somos ser nós mesmos. Porque você comprou o produto de fulano e não do ciclano, né? Talvez seja por causa da mensagem, porque você se conectou mais com alguma coisa, mas pode ser que seja porque a personalidade daquela pessoa te cativou mais, né? A nossa personalidade é o que nos torna único no mundo. Então, isso permite que você chegue num nicho completamente saturado, né, e tem um diferencial, e esse diferencial é a sua personalidade. Então, a gente hoje está nas redes sociais e não somos o único casal viajando de motorhome fazendo do Ushuaia até o Alasca, né? Mas nós somos únicos em sermos nós mesmos. Então, tem pessoas provavelmente que não nos suportam, mas tem gente que nos ama e está tudo certo. E vocês devem estar pensando, tá, entendi, mas o que é comunidade? Qual é a de vocês? Né? Então, o que seria a nossa comunidade e o mais lindo que a gente consegue entregar para essas pessoas? Quando a gente foi pedir demissão, em 2019, eu cheguei na sala da minha chefe e falei, olha, estou pedindo demissão e tal. E ela, pô, Ale, mas você vai para qual escritório, para qual empresa? Ela estava achando que eu estava indo para um concorrente, porque é o primeiro sentimento que ela ia ter, né? E eu falei, não, eu vou viajar, né? Vou dirigir até o Alasca. Ela... na Faria Lima pensando, o que esse idiota está fazendo com a vida dele, está aqui há 12 anos, vai virar sócio, decidiu ir morar em uma caixa de lata e dirigir por aí. E a gente foi falar com os nossos colegas e até com a nossa família, e até hoje com a nossa família. O sentimento não foi de apoio, né? Ou apoio restrito, de achar muito incrível. E aí isso faz você pensar, cara, será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque as pessoas que eu mais confio, as pessoas que estão aqui, que se importam comigo, estão falando que eu sou louco, ou pelo menos está na cara delas que eu sou um idiota. E não está errado, a gente está aqui no palco do Fire para mostrar que não está errado, nosso sonho estava certo desde o início. A gente só estava procurando apoio no lugar errado, na comunidade errada. E essa é uma das coisas mais incríveis que a gente consegue entregar para as pessoas, porque quando a gente cria grupos de corrida, ou quando a gente cria cursos nossos, a gente tem um curso de YouTube, a gente tem a Comunidade Nômade, que é um projeto que ensina as pessoas a virarem nômades, a viajarem o mundo. Mais do que os conteúdos técnicos que vão aprender isso ou aquilo, A ou B, as pessoas encontram apoio e isso é primordial no dia de hoje, né? A gente está conectado dessa forma. E é uma das maiores coisas que a gente consegue entregar para as pessoas, é o apoio. Se você era um criador antigamente, um músico, um artista ou o que for, se você fosse muito talentoso e quisesse quebrar a barreira, fazer sucesso, né, como o Zezé de Camargo fez, o seu Francisco ia ter que ligar, ia ter que comprar um saco de ficha e no orelhão e ligar incessantemente para as rádios para que o amor tocasse. Né? E hoje em dia não, hoje em dia você pega e coloca a sua criação no YouTube e lá você consegue encontrar a sua comunidade. E isso é muito potente. A gente tem hoje as plataformas para que a gente consiga fazer a ponte entre, cara, o que a gente cria, o que a gente ama, o nosso hobby, e encontrar as pessoas que estão interessadas, como a gente falou. Então é muito importante que a gente se preocupe com o negócio, a gente se preocupe com números, a gente se preocupa com algoritmos, se você se dedica às redes sociais, né, como é o nosso caso. Mas desde o início a gente se preocupa muito com a mensagem. Não é um conteúdo de viagem, a gente está falando com pessoas sobre sentimentos. Se preocupem com a verdade, essa é uma das melhores dicas que a gente poderia dar para quem quer criar conteúdo nas redes sociais. Se conectem com pessoas, né, porque isso é criar comunidade. E a gente espera muito que vocês saiam, né, da nossa palestra e de todas as outras aqui do Fire, muito inspirados, né, para pegar os sonhos de vocês, porque provavelmente muitos de vocês aqui têm muitos sonhos, e coloquem isso em prática. A gente torce muito para que isso aconteça com vocês. Muito obrigado. Obrigada, gente.